Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, estou atendendo um menino, 16 anos, que começou agora no primeiro semestre ali, março, abril, a tomar medicamento para o TDAH. E aí ele está me contando que durante ele toma antes de ir para a escola. E durante 4 horas ele sente que os pensamentos dele ficam mais tranquilos, eles têm muitos pensamentos, os pensamentos se acalmam, os pensamentos somem, ele se sente um pouco apático, faz um esforço tremendo para se concentrar na aula, não é fácil, embora os pensamentos estejam mais tranquilos, somem esses montes de pensamentos, ele se sente um pouco apático, faz um esforço danado para se concentrar na aula e passa mais ou menos 4 horas, ele começa a ver que os pensamentos começam a voltar e voltam com muita força. E aí depois de algum tempo depois que os pensamentos voltam com muito mais força que estava antes, ele diz que ele vai fazendo uma técnica que ele mesmo achou, ele mesmo produziu de respiração e vai se acalmando e aí volta ao estado normal de muitos pensamentos, mas o estado normal dele de vários pensamentos e várias atividades na cabeça. E isso é o que ele tem me contado, né? Agora está de férias e por alguma razão a mãe não conseguiu a consulta no psiquiatra e ele deixou de tomar. E aí ele também se sentiu um pouco estranho, né? Assim, com algumas sensações corporais e mentais, o sonho. Depois foi passou aí uns 15 dias e ele já se acostumou e está bem. Então vamos lá. Qual é o tipo de substância que altera o estado mental e o comportamento das pessoas? Que tipo de substância que se toma para alterar o nível mental, de consciência ou comportamental? É um antibiótico? É uma insulina para diabetes, que adoram essa comparação esdrúxula, os psiquiatras, os psicólogos, os psis? É um antialérgico? Ou é o vinho, o álcool, a cerveja, a maconha, a cocaína, as anfetaminas? Quais destes grupos de substâncias que alteram o comportamento, o estado mental e de consciência das pessoas? Quando se toma antibiótico por 7 dias, a pessoa muda a sua personalidade, se torna outra em comportamento, amplia a sua consciência ou diminui o seu estado mental de agitação? Não. Não é assim que funcionam os medicamentos da medicina objetiva. As substâncias que modificam o comportamento, estado mental de consciência das pessoas não são medicamentos que se compra na farmácia. São as drogas que se dizem recreativas. Coloca aí o álcool no meio. Coloca a maconha, coloca as anfetaminas, coloca todo esse tipo de drogas. Então, esse jovem adolescente está me contando que o que ele está tomando afeta o comportamento dele por algum tempo. E outra coisa, qual é o tipo de droga que afeta o comportamento, estado mental, de consciência por um tempo, enquanto está ali ativo no sangue? O antibiótico? Não. É quando passa o efeito, a pessoa sente que passou o efeito e tem que tomar outro. Não é assim que funcionam as drogas da medicina, já que a psiquiatria adora se comparar à medicina suas. Pode ter feito medicina o psiquiatra, mas ele não atua como um médico objetivo, que usa um antibiótico, antialérgico, antihistamínico.
qualquer outro tipo de drogas que tem um objetivo certeiro corporal, físico, científico e biológico. O que essa criança está tomando não é à toa que esse tipo de droga é tarja preta, porque é forte, é invasivo ao sistema nervoso central. É ele que desregula, nada está desregulado antecipadamente. São essas drogas que desregulam, por isso que afetam o comportamento, o estado de consciência e a mente. Essas drogas são usadas desde que o ser humano é ser humano e se faz trabalhos de arqueologia e antropologia humana para as questões religiosas. Se continua usando essas drogas depois, como elas passaram de religiosas para socialmente, aí os usos sociais, recreativos. Essas drogas não atingem nada biologicamente no corpo. Elas alteram o estado biológico do corpo, a química do corpo, e alteram o estado mental de consciência, mas não atingem um objetivo medicamentoso, biológico, não estão arrumando, consertando, equilibrando nada. Ao contrário, elas estão desequilibrando, que é para quebrar a maneira, o comportamento normal. Uma pessoa que é muito tímida, toma lá suas 2 cervejinhas, dá uma mudada no comportamento, sente um ambiente diferente. Isso é uma droga. Esse tipo de efeito, quem causa são drogas recreativas. Não é medicamento. Ninguém toma antibiótico por 7 dias e muda a sua personalidade. Isso é a maneira de ver a vida. E altera seu estado mental de pensamento. Pode ter efeitos colaterais. E só tem efeitos colaterais porque tem um objetivo a ser atingido objetivamente, que pode ser medido, que pode ser analisado por questões objetivas, clínicas ou tecnológicas, e atinge, além disso, outras questões orgânicas. Isso é um efeito colateral. É quando tem um objetivo claro a ser atingido, mas além de atingir esse, pode atingir outras coisas, como o tratamento do câncer, né? Que a pessoa vai lá, toma suas doses, né? Perde cabelo, vomita, fica enfraquecida na sua imunologia, no seu sistema imunológico. São os efeitos colaterais da pessoa que toma um coquetel para atingir um certo tipo de câncer, que está ali o objetivo e que se pode medir à medida que a pessoa vai tomando isso. Então, esse tipo de droga, o que estão dando para esse jovem, como estão dando para todos os jovens, e mais ainda para os infantis, para as pessoas que têm menos de 10 anos, 11, 12 anos, são drogas como as drogas recreativas, que afetam o comportamento, são altamente aditivas, desreguladoras do sistema nervoso central, afetam, não são efeitos colaterais, são os efeitos da droga. Afetam a questão da memória, afetam o sono, afetam as questões físicas e hormonais, ainda mais para crianças e jovens que estão em crescimento, estão na fase de hormônios ou anterior a eles. Afeta sobremaneira muitas dos desenvolvimentos biológicos normais, estruturais que a pessoa tem. E para que fazem isso? Por causa que essas escolas, elas estão ao lado dessa mentira deslavada de que um TDAH ou um transtorno opositor, ou seja, o que for, é uma doença biológica que tem fundos corporais e biológicos científicos. Essa mentira a escola compra porque lhe convém. Porque convém à escola aplacar os diferentes. Não existe inclusão escolar. Só existe inclusão escolar para quem é igual. Para quem tem qualquer tipo de comportamento do qual a escola, pelos seus parâmetros, considera que seja prejudicial ao andamento do sistema educativo que eles impõem e que vem imposto pelo mercado de trabalho ou pela competição, eles ajustam, e a psiquiatria entra como uma grande ferramenta de ajuste comportamental, moral, político e social para essas escolas. A grande maioria delas. A grande maioria delas. O que elas fazem para mim, é um crime contra a biologia,
contra o comportamento, contra a inclusão desses jovens, adolescentes e infantis, que ainda nem adolescentes já chegaram e já estão sendo diagnosticados com vários comportamentos disruptivos ao sistema e são enquadrados pela psiquiatria biológica com esses diagnósticos fantasiosos para ajustar, enquadrar e encarcerar o comportamento durante 4, 5 horas. Só que qual é o preço que estão pagando? Estão drogando as crianças, estão contaminando elas com drogas que estão na mesma taxonomia das anfetaminas, do LSD, da cocaína, da heroína. Estão na mesma taxonomia. Por isso é que são tarja preta. E os pais que não sabem absolutamente nada sobre isso, por pura ignorância, às vezes ativa, porque não querem saber, outros porque não é o... Né, tem um médico que sabe isso, só que eles estão sendo enganados por esse psiquiatra biológico, que também está sendo enganado algumas vezes, também por ignorância ativa, outras vezes porque é o que a indústria farmacêutica me diz, eu tô nessa, eu vou passar adiante essa informação sem nem sequer averiguar a veracidade desse negócio. E a veracidade de um dogma não pode vir exatamente pela indústria que forma esse dogma. Obviamente que a procura tem que ser fora disso. E tem muitas informações a respeito do que fazem as drogas psiquiátricas, do quanto elas são nocivas, de que não existe doença mental, transtorno mental com fundo biológico, que essas drogas não atingem nada de objetivo no corpo humano, simplesmente alteram o comportamento como qualquer droga faz. É isso que os nossos filhos, adolescentes e crianças estão fazendo. Eles estão, desde pequeno, criando uma onda de dependentes químicos. Uma onda de dependentes químicos. Fernando, mas o que se faz? O que se faz com pessoas que estão ativas na aula, que não se comportam da maneira socialmente aceitável, que rompem com os elos éticos, sociais e políticos de um determinado sistema, lugar? Existem muitas coisas que se fazer com essas pessoas. Primeiro seria, de forma mais radical, mais lenta, mas não menos importante, questionar esse próprio sistema que julga as pessoas dessa maneira. Eu já passei por várias escolas, tanto como pai. Eu fui uma criança e adolescente problemático em escola, porque o sistema escolar é horrivelmente reducionista. Na minha época não existia esses livros de diagnóstico, ou existia, mas ainda não estava fora, né? Não era o 3 ainda que saiu dos hospitais psiquiátricos e foi para a sociedade, o DSM-3. Com certeza eu teria sido diagnosticado com todas essas coisas. E graças a não ter isso, eu consegui passar não ileso pelo sistema escolar, mas aprendi que fora do sistema escolar tem muita forma de aprendizado e conhecimento. O sistema ensino-aprendizagem não se dá somente na escola. Pode ter ensino e não ter aprendizagem. Pode ter aprendizagem sem ensino formal. Enquanto nós não questionarmos o sistema educativo escolar a fundo, com força social de pais que somos, que nossos filhos passam a maior parte da sua vida dentro do sistema, e nós temos uma sociedade que estão reclamando aí das depressões, dos suicídios, dos falta de sentido na vida. Vamos questionar a escola, não só a família. Porque é dentro desse sistema de no mínimo 12, 13, 14 anos as pessoas passam aí e depois vão ser colocadas em sociedade, formadas por estas escolas que são um antro de diagnóstico, de não inclusão, de exclusão do diferente e de apoio, né, a esse sistema diagnóstico falso, mentiroso, mas que tem apoio aí de verniz médico, científico e biológico. Esse adolescente que eu atendo é mais um que está sendo contaminado. Ele está percebendo isso. Ele fala para os pais.
Mas os pais, não sabendo muito, vão chegar no psiquiatra. Não, isso são efeitos do seu transtorno. Não, são efeitos da droga. Qualquer um que toma a droga, que já tomou, pergunta para qualquer um que já tomou, como é que funciona? Como é que esse pai e essa mãe nunca tomaram umas bebidas a mais no final de semana e não se sentiram assim? É a mesma coisa que o filho dele está sentindo agora. Só que disfarçado de que isso é um remédio que está atingindo, um medicamento que está atingindo um fundo biológico desequilibrado. E que não é verdade. Então, é uma pena, né, que os pais, a sociedade desses pais, dessas pessoas que têm isso filho na escola, ainda não se deram conta de que eles, vão aproveitar o capitalismo, porque agora eles são clientes da escola, eles pagam essas escolas. Se eles quiserem, eles têm força de persuasão financeira para pressionar as escolas a explicar melhor por que elas estão medicando, abrindo a porta para medicação para crianças e adolescentes. Os pais têm essa força, só tem que usá-la. E tem a força que o capitalismo mais gosta, é a do dinheiro. Ele é um cliente, ele paga. Então, ele tem direito de consumidor de chegar na escola e perguntar mais. Façam isso. Pressionem os supervisores, pressionem os coordenadores, pressionem os diretores de escola. Vocês vão ser convidados a sair dessa escola em 3 meses. Porque nem as escolas sabem responder o porquê. Elas só sabem que é uma ferramenta que funciona. Né? E é com os filhos dos outros, né? Não é com o meu. Então, esse sistema escolar que nasceu lá nos anos 60 como uma maneira de deselitizar o ensino, que nisso foi muito interessante, escola para todos, ensino universal, que lá adiante ele teve esse intuito de deselitizar, tirar da elite, só a elite teria acesso, né, a uma boa formação. Não está funcionando. Ele veio com essa boa intenção, mas aceitar todos, sem também uma boa capacitação para os professores a respeito do que é o comportamento humano, e não só métodos e de metodologia, ensino de metodologia e diagnósticos prontos para didática de ensino-aprendizagem, para lidar com os jovens e adolescentes de hoje, é muito pouco. Muitas vezes nem nas faculdades de psicologia se questiona o que a própria psicologia faz. Imagina numa pedagogia voltada para o ensino-aprendizagem e que já está ali colocada como uma das disciplinas, né, da psicopedagogia, os conceitos psiquiátricos. Então, quer dizer, em vez de a pedagogia, o ensino, romper com o sistema e abrir a mente das pessoas para a crítica sobre a própria vida e comunidade, vão cada vez mais colocando nossos jovens e adolescentes dentro de um sistema já delineado pelo capitalismo, pelo consumismo e pela indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica e bancos. Vocês acham que eles são nossos amigos? Ah, mas eles dão benefícios, migalhas, para a gente não reclamar muito, né? Passa essa fase, pesquisam um pouco mais e vê se os juros que eles nos dão de benefício, que para nós nos achamos satisfeito, né, migalhas para os bancos. A quem que eles estão ajudando mais? A quem a indústria farmacêutica está interessada? Na sua saúde ou na sua constante doença? Quando saúde e bem-estar viram negócio, a quem essa indústria vai querer satisfazer? Ao público ou aos acionistas?
Então é uma pena que os pais não se deram conta ainda que podem ter mais informações antes de darem drogas desse tipo de tarja preta para seus filhos, adolescentes e crianças. Alternativas. Vou mostrar aqui em outros vídeos várias alternativas de apoio às questões da existência. Mas essa, que é a mais rápida, é também a mais perigosa. Pergunta para quem já entrou para a senda da psiquiatria quanto tempo ele durou lá e como ele saiu e se ele tinha capacidade de liberdade de escolha para sair. Se o diagnóstico não definia mais a sua identidade como pessoa do que ele mesmo. Bom, esse era para ser uma draja, né? De antipsiquiatria, acabou sendo aí uma draja mais comprida, mas é para levantar um pouco mais, né, esse assunto e para a gente ter noção de que aquilo que nos dizem não faz o mínimo sentido lógico, científico, médico e biológico. A psiquiatria biológica não nos fala a verdade, né? E tem muitas maneiras de mentir também falando meias verdades. E só nós estamos sozinhos nesta luta, mas em comunidade a gente pode fazer muito mais, desde que nos indignemos a perguntar, a solicitar maiores e melhores justificativas, primeiramente das escolas, supervisores, coordenadores, diretores, seja quem for, professores, e depois questionar esse sistema diagnóstico que está aí simplesmente para ganhar dinheiro para os seus acionistas da indústria farmacêutica. Bom, se quiserem compartilhar esse vídeo, se quiserem comentar, coloquem comentários aí que vocês gostariam que eu falasse, dúvidas, sugestões, e também comentários, né, críticos a respeito do que eu digo, não tem problema. Estamos aqui para construir juntos. As críticas me forçam e me incentivam a procurar cada vez mais nesse assunto que eu já estudo há mais de 10 anos. E lembrando também que tem lá na Amazon um livro que eu coloquei muito inicial, muito, né, como dando algumas considerações iniciais, mas também com um pouco mais de especificidade em alguns aspectos sobre a antipsiquiatria. Na Amazon tem lá o livro sobre a antipsiquiatria, um ensaio crítico a partir da filosofia clínica, onde eu coloco a comparação da filosofia clínica como terapia e a psiquiatria biológica, usando como argumento tanto a filosofia, que é a minha área de estudos e pesquisas acadêmicas, quanto o movimento da antipsiquiatria. Bom, esse é o recado de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.